E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um assunto que muito foi me pedido depois daquele vídeo da Miley Cyrus, que foi: por que Disney não produz mais popstars? O que aconteceu, afinal de contas, com a empresa Disney que eles desistiram desse tipo de formato artístico? A gente vai discutir exatamente isso hoje, fora também que vamos relembrar alguns dos momentos de maior auge de outros artistas aqui também dentro do selo Disney, que é importante salientarmos, mas a gente também vai conhecer alguns outros lados disso daí que, vamos dizer, é meio sombrio. Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum videozinho aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta no seu Instagram e me marca. Eu vou repostar você. Já não é de hoje que a gente tem visto que a Disney está cada vez mais focando em filmes, focando na expansão da empresa nesse aspecto, comprando outras redes. A Disney também está focando muito na era dos streamings, produção de sitcoms. Então, assim, a Disney não está mais olhando o mundo da música como estava olhando antes. A Hollywood Records perdeu muita força na última década, principalmente do meio da última década até o final dos tempos agora que a gente teve aí, onde basicamente nenhum artista deles conseguiu ir muito longe. Só que assim, historicamente, a Disney é uma das maiores produtoras de popstars do mundo. Se a gente fazer uma conta aí e voltar basicamente 20 anos atrás, a gente vai ver pessoas como Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake surgindo dentro da Disney. Por mais que eles não se tornaram artistas musicais produzidos pela Disney, eles tiveram suas primeiras carreiras, vamos dizer assim, dentro de música, participando do Clube do Mickey, onde eles cantavam, dançavam, atuavam e tinha todo esse universo ali envolvido. Mas o sistema de criação mesmo da Disney no aspecto de fazer artistas aconteceu realmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com a pioneira desse movimento aí fazendo a sua estreia em 2003, que foi Hilary Duff. Ponto, a Disney não produzia artistas como a gente viu o que aconteceu com Hilary Duff. A Disney fazia coletâneas musicais, o que a gente chama de Disney Mania, né? O Disney Mania tinha diversos hits musicais que tocavam, que a Disney comprava os direitos e lançava em uma coletânea ali, que eles botavam às vezes uma ou outra música nova de algum artista ali do momento, mas nada exatamente que era assim, vamos dizer, de grande escala. Tanto que a empresa que produzia os famosos Disney Mania não tinha tantos lucros e rendimento. Basicamente a empresa estava falida até Hilary Duff surgir. Quando a Hilary Duff explodiu no papel de Lizzie McGuire e ela teve a ideia de querer entrar numa carreira musical e procurou um empresário para fazer isso, assinou com a Buena Vista, assim também como com a Hollywood Records, a gente percebe que o mundo era muito diferente. E a Disney teve um hiper controle em cima daquilo, porque era um produto novo, gente. Só que assim, eles podiam explorar aquilo de uma forma que ia dar às vezes muito certo ou muito errado. No caso da Hilary, deu muito certo. Eles começaram de uma forma, vamos dizer assim, mais devagar e indo assim a favor da maré, lançando um álbum de Natal da Hilary no ano de 2002, que foi o Santa Claus Lane, que conseguiu vender mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos, sendo uma das maiores vendas do selo da Disney e fazendo com que eles acreditassem no projeto para lançar um álbum de estreia dela no ano seguinte. Nesse período ela estava produzindo mais coisas de Lizzie McGuire, a vida da Hilary estava uma loucura. E ela lança Metamorphoses em agosto de 2003 e o álbum simplesmente faz um sucesso monstruoso, vende mais de 5 milhões de cópias e tira oficialmente a Hollywood Records do limbo. Essas questões das ações da gravadora muito pouco é falado porque já passou muito tempo, mas se a gente fizer uma volta e começar a analisar alguns documentos relacionados ao desempenho da Hollywood Records como gravadora perante outros selos daquela época, a gente vai ver que ela era uma das gravadoras mais fracas e que tinha menos possibilidade de ter um grande artista surgindo naquele momento. E com a explosão do disco Metamorphoses, simplesmente eles tiveram um crescimento de mais de 1000%
dentro da empresa. Então, olha só para vocês verem como que um álbum conseguiu mudar totalmente a perspectiva de alguém que basicamente era nada como gravadora e virou um dos maiores produtores de álbuns Disney daquele momento. Acompanhando a tendência da Hillary, a gravadora também quis fazer artistas em formas de grupos, optando ali na criação da primeira girl band deles, que veio a ser a Cheetah Girls. E detalhe, Cheetah Girls também temos que ressaltar Raven-Symoné, que foi lançada de forma solo logo após Hilary Duff e é a primeira artista negra Disney a conseguir um contrato de gravação. Isso daí é uma coisa que temos que dar muito crédito para ela. Como grupo, a Cheetah Girls foi um fenômeno musical. Elas conseguiram vender mais de 10 milhões de álbuns dentro apenas dos Estados Unidos, fora também que elas conseguiram ter grande desempenho em tabelas musicais, algumas coisas até melhor do que Hilary Duff. Quando a Raven-Symoné desistiu sair oficialmente da Cheetah Girls e fazer o That's So Raven, fazer a carreira solo dela ali, a Disney continuou trabalhando ela musicalmente. Ela assinou um contrato com eles de 2 álbuns, lançou o primeiro álbum dela, mas depois lançou um segundo álbum mais no final ali do ciclo dela dentro da Disney, e ambos os álbuns não tiveram o mesmo desempenho do que o esperado, vindo ali de uma pessoa que era da Cheetah Girls e muito menos como artista solo, levando em comparação Hilary Duff. Isso daí a gente pode ter N tipo de fatores. A gente pode ter uma promoção bem mais limitada do que aconteceu com Hilary Duff, sim, porque a promoção da Raven dentro da Disney era bem diferente da Hilary. A gente pode falar também de racismo estrutural, porque era muito difícil artistas negros conseguirem notoriedade naquele começo dos anos 2000, principalmente vindo de um selo Disney que tinha tanto um apelo ali de whitewashing o tempo todo. Tanto que a gente vê que a Raven foi uma artista que em determinado ponto, mesmo sendo negra, ela sofreu um whitewashing fudido da Disney. Também temos que levar em consideração o tipo de repertório que a Raven faz, né? Se a gente comparar o que era a música da Hilary Duff com o universo da música da Raven, a gente vai ver uma diferença imensa, porque a Raven era muito mais focada no pop, muito mais focada no R&B, ela tinha outro tipo de proposta realmente musical, o que não foi do gosto de todo mundo. E a Disney foi muito perspicaz no seguinte: ao mesmo tempo que eles estavam mantendo o formato dos artistas solo no ano 2000, eles também mantiveram a criação de girl groups continuando naquele período, mas não somente girl groups, eles começaram a fazer teen groups, que misturava homens e mulheres, somente homens, só mulheres, enfim, foi aquela febre daquele momento da Disney. E a gente pode ver algumas outras franchises como Lemonade Mouth, o próprio High School Musical, Camp Rock aparecendo, o Teen Beach também, que aconteceu, que foi assim, mesmo formato, né? Mas óbvio, nenhuma dessas franchises foi o que foi o High School Musical, né? O High School Musical foi a maior franchise teen da Disney ever, desde 1923, quando a Disney foi formada. Até hoje não conseguiu ter ninguém que superasse o que foi o fenômeno High School Musical. Mas isso vai ficar em off. Vamos voltar para os artistas solo por enquanto. Depois da geração Raven e Cheetah Girls, a gente teve uma outra artista surgindo, que foi Hannah Montana. Essa viria a se tornar a maior artista solo da Disney de todos os tempos. E Hannah Montana foi um sucesso tão louco, tão fora de controle, uma febre assim, tão nível histérico mesmo, vamos dizer assim, que ela virou simplesmente uma artista real. Ela era uma coisa fictícia, que era apenas da série, afinal de contas a Miley Cyrus apenas interpretava Hannah Montana na série, mas ela furou aquela bolha, ela se tornou de uma coisa fictícia numa coisa real. E isso daí gerou para Miley Cyrus muita dificuldade de lidar com o personagem, porque afinal de contas era um personagem que a Disney queria trazer para a vida real das pessoas. Só que a Miley não era aquilo ali. Então, olha só para você ver aí essa parte já da identidade do
do artista de ter que interpretar uma outra coisa durante tanto tempo. É realmente complicado. Hannah Montana fez grandes tours, lançou uma imensa linha de produtos, mas lançou também, gente, álbuns importantíssimos. Ela teve 3 discos em primeiro lugar na Billboard. Mas vamos aos fatos, né? O mérito disso daí é todo da Miley. Ela fez o babado da Hannah acontecer, mas depois, quando ela quis deixar a personagem, ela conseguiu também, viu, gente? Ela conseguiu manter a carreira dela em alta, tanto que a gente vê aí o que Miley virou hoje em dia. Como Hannah Montana, a Miley conseguiu vender mais de 16 milhões de cópias apenas com aquela primeira fase da discografia da Hannah, sendo definitivamente, como eu disse, o maior fenômeno Disney ever. E ao mesmo tempo ali com a Hannah, a gente tinha também a explosão do High School Musical acontecendo, onde a gente via mais uma vez jovens em um grupo teen musical vendendo horrores de soundtracks e a gravadora também lançando artista solo dentro daquilo ali. Um exemplo foi Vanessa Hudgens, que saiu oficialmente do High School Musical e foi a primeira a debutar solo. E o primeiro álbum dela, o V, é um álbum maravilhoso e conseguiu trazer ali hits importantes para a vida dela, como Come Back to Me e Say OK. O primeiro álbum dela conseguiu vender 570 mil cópias, sendo um número positivo ali para começo de carreira, mas bem menor do que o esperado pela Disney, afinal de contas, tendo ali em consideração, né, o que estava sendo o fenômeno do High School Musical, porque ela lançou esse álbum dela em 2006, no meio do fenômeno. Então, assim, era para ter respingado muito mais, mas acabou que não respingou como todo mundo esperava. Ela posteriormente lançou um segundo álbum em 2008, intitulado Identified, que vendeu apenas 100 mil cópias e rendeu apenas um single para a carreira dela, sendo assim dito como um flop comercial. E detalhe, ele teve produção musical de produtores muito maiores do que o seu antecessor, então assim, era para esse álbum ter dado muito mais certo do que o primeiro, mas acabou que não deu. Outra pessoa que precisamos salientar, assim, só fazer um adendo porque ela não é uma artista Disney no aspecto comercial, foi a Ashley Tisdale. Por quê? A Ashley, ela recebeu a proposta de lançar o seu debut álbum pela Hollywood Records, mas ela optou em fazer um contrato com a Warner Bros. Então toda a carreira da Ashley foi feita pela Warner. É por isso que os álbuns da Ashley têm muito mais singles, conseguiu vender muito mais que os da Vanessa, conseguiu ter bem mais permanência musical, porque ela optou por fazer uma coisa fora do currículo ali Disney. Ela foi fazer uma coisa com uma gravadora que queria tratar ela como uma grande artista. E isso daí definitivamente foi o ponto que fez com que o álbum da Ashley desse tanto certo. A gente teve também nesse período aí artistas como Demi Lovato surgindo do Camp Rock, assim também como a Selena Gomez saindo dos Feiticeiros de Waverly Place e começando suas carreiras musicais que também deram muito certo. E assim, a gente percebe que elas foram meio que as últimas, né, a realmente conseguir um grande sucesso. A gente vê artistas da Disney aí nesse período vendendo 1 milhão de álbuns, 2 milhões de álbuns, conseguindo emplacar hits na Billboard e tal. Coisa que, tipo assim, no começo ali do sistema Disney, eles conseguiam números bem mais baixos. Essa fase 2005, 2006, 2007, até mais ou menos 2010 da Disney, vamos colocar assim, esses artistas conseguiram emplacar bastante nos charts musicais. E de repente veio uma queda brusca disso tudo com a geração que foi vindo depois. Depois dessa geração, a Disney continuou lançando alguns artistas sim, tanto que a gente vê que shows como Austin e Nelly, Shake It Up, Good Luck Charlie foram meio que os últimos que renderam artistas para a Disney. Tanto que a gente vê que Zendaya saiu dali, China Anne McClain, a Bella Thorne, Ross Lynch e a Bridget Midler, que acabaram sendo sucesso moderado. E é engraçado a gente falar disso daí, gente, porque a Zendaya, quando ela lançou o álbum dela pela Disney, o álbum dela teve um single também e flopou horrores. E o álbum é ótimo, mas a gente percebe que a carreira da Zendaya teve uma ascensão tão grande que hoje ela é uma das artistas mais bem pagas de Hollywood, depois que saiu de Disney também. Então meio que tipo assim, esse formato que a Disney tava querendo enfiar
enfiar goela abaixo do público, já não estava tendo mais o mesmo efeito meio que de 2013 pra frente. As coisas estavam mudando muito como mundo e tudo meio que tava assim, já procurando caminhos novos, né? Então, como que a Disney ia adaptar aquele mundo perfeito que eles criavam de ilusão na cabeça das pessoas àquela realidade de mundo que os adolescentes meio que não estavam mais aceitando? Se analisarmos a evolução da era digital, ela pode ser sim creditada como uma das responsáveis pela queda desse formato. O crescimento das redes sociais definitivamente diminuiu o poder da Disney. Afinal, eles tinham um controle do que poderia ser ou não viral, o que tocaria na rádio ou não. Hoje em dia, isso ficou muito mais democrático. E essa falta de poder definitivamente fez com que o público diminuísse o seu interesse por produtos Disney. E um ponto, se a gente analisar toda a questão dos filmes que a Disney produz hoje em dia, dos sitcoms, né, que a Disney produz hoje em dia, o que passa ainda na televisão, a gente vai ver muito da realidade dos dias de hoje lá. Não era mais aquela coisa tentando fazer um mundo de ilusão pra gente, entendeu? Eles começaram a contar histórias mais reais. Naquela época, a Disney tinha um formato de controle artístico imenso. Eles controlavam desde o que você falava, ao que você vestia, ao que você ia cantar, como você ia se vender e tudo mais envolvendo isso daí. Esse formato de controle caiu muito nesse novo mundo que vivemos. Esses formatos abusivos que antes acontecia ficou cada vez mais fracos. Se a gente perceber qual foi a recepção quando Miley Cyrus começou a falar palavrões em 2008 e o público repudiou as atitudes dela em comparação com o que Olivia Rodrigo fez hoje em dia ali, saindo de um High School Musical que é da Disney, mas lançando um álbum recheado de palavrões com apenas 18 anos, a gente vai perceber muito mesmo como que mudou esse sistema. De 2013 pra frente, a esfera pop tornou-se basicamente impossível de ser censurada e ter qualquer tipo de controle de história em cima. A Disney fazia músicas com teor extremamente positivo, sem reflexões ou qualquer tipo de drama pessoal. Tudo era uma reprodução simbólica da perfeição do produto Disney, mas como competir com artistas realmente verdadeiros, como Billie Eilish, que estava falando de depressão, traumas, drogas e outras coisas? Disney jamais produziria algo desse tipo. O fato de que essa nova sociedade que vivemos quer viver a verdade de cada um e não mais o mundo das ilusões, fez com que a Disney perdesse cada vez mais força, já que eles eram a fábrica das ilusões. A Disney perdeu o poder de conseguir vender enlatados vindo de televisões com letras pop positivas. Uma Hannah Montana jamais daria certo em 2021. Já pensaram nisso? Vamos aos fatos. Hoje em dia, o que a gente percebe dos artistas que têm vínculos com Disney, mas estão lançando suas carreiras, agora fazendo ali um adendo ao que a gente vê de Olivia Rodrigo. A esfera de hoje em dia não se importa com o background do artista, eles importam realmente com o que essa pessoa é, o que eles conseguem oferecer pra gente, o que eles conseguem transmitir pra gente. Esse tipo de coisa era algo que era totalmente ignorado no passado, porque a Disney, como eu disse, vendia o enlatado perfeito de ilusão. Então assim, como competir? Isso daí fica óbvio quando a gente vê uma artista como Olivia Rodrigo vindo de um background Disney que ignoram completamente e olham ela hoje com um álbum como Sour em primeiro lugar em todas as paradas do mundo, já não sei quantas semanas, conseguindo trazer muita verdade para o que ela faz, totalmente fora do universo Disney. E o que a gente conclui afinal de contas disso tudo? A gente conclui que a Disney não produz mais artistas pop por causa que a atmosfera do mundo de hoje em dia não permite com que o tipo formato Disney prolifere. A gente simplesmente quer a realidade, a gente quer que as pessoas sejam o que elas são, que elas estejam confortáveis nas suas peles, que elas não sejam mais exatamente um produto que assim impõe pra gente de consumir. Hoje a internet não permite mais isso. Hoje a gente literalmente pode consumir o que faz bem pra gente. E obviamente abre um leque enorme de coisas pra gente poder aí ter também de produtos, né? Comenta aqui o que vocês acham dessa situação toda e desse debate. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.